forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade à exposição que estamos fazendo nas bem-aventuranças e eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 8. Agora pela manhã, e se Deus também nos permitir no culto à noite, nós trataremos desta bem-aventurança que trata da pureza de coração dos crentes, dos discípulos do Senhor. Vamos ler, meus irmãos, juntos o versículo 8 de Mateus capítulo 5. Leiamos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para podermos participar deste ato convocado pelo Senhor para todos os crentes de adorarem o Senhor em espírito e em verdade por meio do culto público. E nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor porque este movimento de nos trazer até aqui é fruto da Tua graça que opera em nossos corações e que nos motiva a buscarmos ao Senhor. Por isso nós Te agradecemos pelas famílias que estão no dia de hoje, reunidas, ó Deus, como famílias e família do Senhor, para podermos juntos, coletivamente, apresentarmos ao Senhor o nosso canto, a nossa alegria, o nosso júbilo, o nosso coração e também os nossos ouvidos, para que agora ouçamos a Tua palavra. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor nos ajude e que o Senhor, pelo Teu Espírito, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando bem, graças a Deus, nas bem-aventuranças e temos aprendido ao longo deste capítulo 5 de Mateus como os cristãos devem se comportar no mundo. Afinal de contas, este foi o grande objetivo pelo qual este texto foi escrito, e esta pregação de Jesus, esse primeiro sermão registrado nos evangelhos, tem de fato como objetivo essa indicação ou essa instrução de como os seus discípulos deveriam viver no mundo. Quem são os discípulos de Cristo? E o que há neles de tão especial ou de tão diferente assim das demais pessoas? Por que nós somos considerados, de fato, um outro povo, pertencentes a um outro reino? O reino dos céus, conforme está no versículo 3. Por isso, nós somos instruídos que os crentes, eles recebem uma capacitação especial, diferente. Uma capacitação para reunirem neles mesmos todos os benefícios, todas as habilidades, os dons necessários para suportar as dificuldades que a própria confissão de fé em Cristo nos traz. Por isso, o Senhor Jesus diz que os crentes devem ser humildes de espírito, devem reconhecer a sua fragilidade, como aliás nós acabamos de ler aqui no Salmo 39, o homem é vaidade, o homem deve compreender a sua fragilidade. Não há nada em nós que nos dê qualquer garantia de que somos salvos, a não ser a graça que opera em nós por meio de Cristo Jesus. Nós devemos também lamentar os nossos pecados, chorar pelas nossas iniquidades, como fizemos agora há pouco, também na leitura do Salmo 39 e na confissão que fizemos pública em nossa oração, reconhecendo que as nossas iniquidades, elas de fato nos causam separação entre nós e Deus. Também devemos ser ensináveis, mansos, devemos ter os corações abertos, os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Além disso, a vida do crente deve ser uma vida de busca pela justiça, a justiça de Cristo, a justiça que vem de Deus. Nós devemos ter fome e sede de justiça. Devemos desejar, como diz Pedro, como a criança recém-nascida, o genuíno leite para o nosso alimento espiritual. No versículo 7, nós vimos também que os crentes recebem uma capacitação especial para se tornarem misericordiosos,
porque eles agora refletem a mesma misericórdia do ser de Deus que nos salvou da morte, que nos salvou do inferno e não nos dá aquilo que nós de fato merecemos, que é a condenação. Assim também nós devemos agir para com as pessoas. Devemos salvar as pessoas ao invés de condená-las. Devemos buscar salvar estas pessoas com a pregação do Evangelho, com o perdão que Deus dá aos nossos corações. E se Deus assim nos perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, devemos amar os nossos inimigos e devemos nos reconciliar com aqueles que nos têm ofendido. No que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Portanto, os irmãos percebem que esta característica, que é claramente apontada na Escritura como sendo uma marca dos crentes, é uma característica que aponta sempre, amados irmãos, para uma relação profunda com Deus. Uma relação de amizade, uma relação de amor, uma relação de graça, de misericórdia, uma relação que de fato aponta para o Deus a quem nós servimos. E agora, nesta bem-aventurança que vamos introduzir, o texto nos diz que nós devemos buscar também a pureza de coração. Devemos ter corações limpos. Bem-aventurados são os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. E, obviamente, quando nós pensamos na pureza, nós devemos nos lembrar que as Escrituras Sagradas, em vários lugares, elas exigem de nós que nós sejamos de fato santos, puros, limpos, sem manchas, sem pecados. E a razão pela qual as Escrituras nos dizem isto é porque o ser de Deus é um ser santo, um ser puro, é um ser que não pode ser conspurcado pela sujeira do pecado, da iniquidade. Então, como nós lemos em Abacuque 1,13, por exemplo, Deus é tão santo e é tão puro de olhos que Ele não pode suportar o mal. Os irmãos se lembram que lá em Êxodo capítulo 19, quando aquelas pessoas se aproximaram do monte Sinai para receberem as orientações de Deus nas tábuas da lei, aliás, as tábuas que nós acabamos de mencionar aqui no catecismo, esta lei moral de Deus, ali houve de fato um choque muito grande entre o pecado do povo, a iniquidade do povo, a miséria do povo e o próprio ser de Deus, a santidade de Deus, a ponto de que ali foi um momento de grande terror, de terremotos, de fogo, de barulhos, de relâmpagos, porque ali a presença de Deus, ela não podia de fato suportar a iniquidade dos homens. E todas as vezes que nós desejamos nos aproximar de Deus, nós precisamos da mediação de Cristo Jesus, o Senhor, porque por nós mesmos jamais seríamos santos, puros o suficiente para que alcançássemos a presença do Pai. Contudo, em Cristo nós recebemos esta pureza, em Cristo nós recebemos esta limpeza de alma que nos dá acesso até o Senhor. Então, por que Jesus nos diz que nós devemos buscar e continuar buscando esta pureza de coração? Por que são bem-aventurados aqueles que desejam a santidade? A razão que é apresentada por Jesus é porque eles verão a Deus. E esta é, meus irmãos, uma designação muito importante da parte de Cristo, porque aqui o que Cristo está dizendo é que todos os crentes no Senhor, eles de fato, quando buscarem a santidade, lembre-se de que o escritor aos Hebreus nos diz que sem isso nós não poderemos ver a Deus, sem a santificação é impossível que nós vejamos a Deus. Portanto, Jesus está dizendo que quando nós limpamos os nossos corações, buscamos a santidade, nós ao mesmo tempo, irmãos, ganhamos uma comunhão íntima com o Senhor em sua glória por meio de Jesus Cristo. Às vezes nós vemos algumas pessoas, alguns crentes, algumas igrejas até, promoverem alguns cultos ou alguns eventos no sentido de ensinar as pessoas como elas devem buscar mais a Deus. E quase sempre a gente percebe um movimento mais humanista destes movimentos, porque quase sempre isso tem a ver com algum tipo de atitude moral ou moralizante, algum tipo de atitude que eu tenha de fazer para alcançar esta promessa. Contudo, a palavra de Deus nos diz que a verdadeira intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. E o temor do Senhor é o princípio deste relacionamento. Portanto, observem que as bem-aventuranças anteriores,
elas estão diretamente relacionadas à pureza de coração ou à santificação. Porque é impossível alguém buscar a santificação ou buscar um coração puro sem que antes ele reconheça a sua miséria, a sua pobreza espiritual, a sua fragilidade. Portanto, uma pessoa orgulhosa, vaidosa, arrogante, espiritualmente falando, uma pessoa que não reconhece a sua miséria espiritual, uma pessoa que não teme a sua própria condenação e que acha que talvez pelas suas várias atividades religiosas ela já está garantida no céu, esta pessoa está correndo um sério risco de estar enganada acerca da sua vida espiritual. Porque a palavra nos mostra que é exatamente o oposto disso que nos faz desejar o Senhor. Quanto mais nós reconhecemos a nossa miséria, mais nós somos aptos para sermos preenchidos pela graça de Deus, pela presença de Deus, e é isto que nos dá intimidade com o Senhor. Por isso, meus amados irmãos, a natureza da pureza no coração, ela é exatamente algo sagrado, algo refinado, algo bastante espiritual, que tem a ver não com ascetismo religioso ou cerimônias religiosas, não com algum tipo de rito material que possamos fazer em algum evento religioso, mas isso está profundamente enraizado em nosso coração. A pureza está no coração. E repare que é exatamente isto que Jesus diz: limpos de coração. E por que Jesus usa esta expressão de coração? Interessante, porque a palavra de Deus, ela sempre tem um objetivo nas palavras que são utilizadas. Por que Jesus faz questão de dizer limpos de coração? Bom, há algumas razões aqui. Primeiro, porque aquelas pessoas para quem Jesus estava se dirigindo naquele público inicial, era um público composto também por judeus. E os irmãos vão se lembrar de que os judeus eles tinham uma prática de considerar impuras algumas práticas religiosas ou até mesmo pessoas. Por exemplo, os leprosos, ou aqueles que eram mendigos, ou aqueles endemoniados que vieram até Jesus para que fossem libertados. Algumas destas pessoas marginalizadas pelo público judeu, além disso, algumas questões relacionadas à comida, por exemplo, ao culto judaico, à circuncisão, estas questões cerimoniais e também sociais, de saúde pública, como era o caso da lepra, isto causava para os judeus uma repugnância tal de que eles considerassem estas pessoas como impuras, pessoas que não poderiam chegar à presença de Deus, pessoas que não poderiam acessar o templo, por exemplo, a menos que elas fossem antes purificadas com todos aqueles ritos que estavam prescritos lá na lei. Então, quando Jesus diz limpos de coração, o que Jesus está querendo dizer é que a principal pureza de nossa vida não está necessariamente nestas questões cerimoniais, não está necessariamente na nossa pele, não está necessariamente na nossa condição social, mas a pureza de coração tem a ver com um coração que de fato se dispõe à obediência, um coração que é quebrantado e contrito na presença do Senhor. Então Jesus obviamente causa um mal-estar aqui naquele público judaico, porque os judeus queriam se considerar puros pelo fato de cumprirem requerimentos religiosos. E às vezes nós pensamos, poxa, como os judeus estavam mesmo enganados. Mas às vezes, meus amados irmãos, nós mesmos caímos nesses mesmos erros. Quando, por exemplo, nós julgamos que algumas atitudes nossas religiosas, elas nos trazem mais benefícios, ou melhor dizendo, elas nos colocam numa posição maior do que os nossos irmãos. Talvez você possa se considerar, por exemplo, mais espiritual, porque você é uma pessoa que já leu a Bíblia algumas vezes ao longo da sua vida. E talvez o seu irmão, ele não tenha lido a Bíblia toda, nunca, durante a sua vida. E talvez você diga, olha, isso é um problema porque eu sou mais espiritual do que ele. Ou talvez você tenha alguma função na igreja, algum ofício na igreja, você é um pastor, você é um presbítero, você ocupa algum cargo de liderança, e talvez isso possa trazer para você algum tipo de status em relação àqueles que talvez estejam na igreja e que nunca participaram de algum tipo de liderança. E você pode se considerar mais importante, mais espiritual, mais aceito diante de Deus por causa disso. Talvez pelo seu poder aquisitivo, o tamanho do seu dízimo na igreja,
Talvez você pense, olha, se eu sair daquela igreja, aquela igreja acaba porque o meu dízimo é o salário do pastor, não é? Então, às vezes as pessoas se consideram, muitas vezes, donas destas condições, destes méritos que as colocariam num patamar diferenciado. Isso aconteceu, por exemplo, na igreja de Corinto. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios exatamente para denunciar algumas dessas posturas arrogantes. Alguns irmãos ali de Corinto pensavam que o fato de eles terem um dom específico, como por exemplo o dom de profecia, o dom de ensino, o fato de eles falarem bem, ensinarem bem, terem um conhecimento maior do que a maioria das pessoas, isso fazia deles mais espirituais. Outros, porque falavam línguas estrangeiras, eram considerados também como mais espirituais. A ponto de Paulo falar, olha, vocês são aqueles mais espirituais. Vocês são aqueles que estão pensando que a igreja gira em torno de vocês, e vocês são tão especiais que as outras pessoas não têm condições de conviver com vocês. E é por isso que, aliás, no momento da ceia, lá em Corinto, Paulo diz, olha, eu não posso louvar vocês por este momento, porque vocês têm grupos na igreja, panelinhas na igreja, que desfazem o principal sentido da ceia do Senhor, que é a unidade. Todos somos um em Cristo. Mas se você se acha mais espiritual do que o outro, então existe um problema grave nisso. Portanto, meus amados irmãos, reparem, Cristo está nos dizendo que na vida cristã, todos nós estávamos condenados igualmente por causa dos nossos pecados. Não importa se você praticou 1 milhão de pecados e se outro praticou 2 pecados. Ambos estão condenados. Qualquer pecado é suficiente para nos mandar para o inferno. Por isso não há nenhuma vantagem em nós, porque todos nós somos pecadores, naturalmente. Mas ao mesmo tempo, a graça que nos alcançou, ela também é uma graça abundante. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. De maneira então que nós também recebemos de graça a graça de Cristo, para que assim pudéssemos ser salvos igualmente. Os nossos irmãos do passado, do Antigo Testamento, os nossos irmãos do Novo Testamento, os nossos irmãos da Reforma, nós, a nossa geração, todos nós somos salvos pela mesma graça. Não há 2 tipos de graça, não há graças diferentes, é uma mesma graça, a graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, se somos iguais no que diz respeito à condenação, se somos iguais no que diz respeito à graça, não há nada em nós, portanto, que nós devamos utilizar como mérito para que dizermos às pessoas que somos mais ou menos espirituais. E é por isso que Jesus está enfatizando que a pureza de coração, ela não deve se concentrar nas coisas materiais ou nos ritos cerimoniais, mas a pureza verdadeira é a pureza do coração. É aquela pureza evangélica, na qual a graça de Deus está misturada aqui para fazer com que nós sejamos de fato pessoas aptas, habilitadas para termos nojo de toda impureza, para negarmos ou rejeitarmos tudo aquilo que fere a santidade de Deus. E por isso, meus amados irmãos, nós percebemos que a pureza, ela consiste exatamente em 2 coisas principais. Primeiro, uma mente reformada, uma mente modificada, a retidão da mente. Lembre-se daquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, renovação da mente. Esta renovação da mente significa uma mentalidade, uma cabeça diferente para pensar o mundo a partir da palavra de Deus e não a partir dos nossos valores corrompidos e corruptos de pecado. Mas a nossa mente deve ser uma mente santa, uma mente cujos critérios para julgamento das coisas certas e erradas estejam pautadas na palavra de Deus, que deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E além desta modificação da mente, desta retidão da mente, existe também aquilo que o puritano Jonathan Edwards chamava de afetos ou afeições do coração. A santidade das nossas afeições, dos nossos desejos, a santidade daquilo que nós queremos, a santidade, meus irmãos, daquilo que nós sentimos. E, meus amados irmãos, é muito interessante perceber como que muitos de nós, às vezes, desejamos aquilo que Deus não deseja. É curioso nós pensarmos, e se formos honestos,
E se fizermos uma autoavaliação, nós veremos o quanto isso é impactante na nossa vida, como muitas vezes nós chegamos a conclusões contrárias à palavra de Deus. Como às vezes nós somos capazes de afirmar coisas que contrariam as Escrituras. E nós fazemos isso todos os dias, nas nossas relações em casa, com as pessoas, na sociedade. Nós tomamos posições, nós votamos em posições, nós escolhemos coisas que contrariam a palavra de Deus. E muitas vezes na nossa mente existe um lugar em que nós tentamos acomodar a nossa moralidade à vontade de Deus, ou em outras palavras, encaixar a palavra de Deus à nossa mentalidade ou à nossa moralidade, de maneira que a palavra de Deus nos sirva, não para nos corrigir, não para nos orientar, mas apenas para, quem sabe, justificar uma falha, uma falta, um pecado no qual eu esteja mergulhado. Portanto, a pureza de alma, a pureza de coração, ela envolve esta santidade do homem todo, mente e coração. Pensar a palavra de Deus, pensar os juízos de Deus. Lembre-se do que diz o Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor, ela serve exatamente para isto, para fazer com que a nossa mente seja restaurada da podridão, da corrupção, do pecado. A palavra de Deus, ela é o nosso guia para nos orientar exatamente no fato do que nós devemos ser e do que nós devemos fazer. A palavra de Deus, meus amados irmãos, não deve ser para nós apenas um livro de orientações gerais, um manual de vida cristã, mas ela é muito mais do que isso. A palavra de Deus é Deus se revelando a nós, é Deus dizendo quem Ele é, quem nós somos e o que Ele requer de nós. Portanto, quando nós abrimos a palavra de Deus, não é somente para conhecermos histórias da Bíblia, não é somente para termos uma habilidade de conhecermos autores, textos, citações, versículos. Muitos podem fazer isto, e é bom, inclusive, que façam. Decorar versículos, textos, conhecer as personagens bíblicas, isso é muito importante. Mas mais importante do que isto, é guardar esta palavra no coração, conforme diz o Salmo 119, versículo 11. Guardar no coração a palavra de Deus para que nós não pequemos contra o Senhor. Este é o grande objetivo de nós estudarmos a palavra de Deus, é que guardemos no coração. E eu me lembro de o padre Antônio Vieira, já citei isso aqui algumas vezes para os irmãos, o padre Antônio Vieira, um padre católico roxo, né? Inclusive condenava os calvinistas e fazia do púlpito da sua igreja uma guerra contra os protestantes calvinistas, mas ele, como em todo lugar existe alguma verdade, não é, que é dada por Deus, ele disse certa vez uma verdade quando ele pregava um dos seus sermões mais famosos, o sermão da 60ª. Ele disse: olha, às vezes eu gostaria de pregar um único sermão durante todo o meu ministério, para que aquelas pessoas que me ouvissem obedecessem ao menos este único sermão. Ou seja, a ideia é, às vezes, os pastores, os pregadores, eles têm que pregar o mesmo tema a vida inteira. Porque muitas vezes a igreja, embora ouça a pregação da palavra, ela não coloca no coração esta palavra. A mente não é reformada por esta palavra. E, meus irmãos, este talvez seja um dos maiores desafios da vida cristã comum na igreja. É nós aprendermos, a partir da exposição da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, a reformarmos os nossos juízos e o nosso coração. É claro que com isso nós dependemos da graça de Deus operando em nós. É claro que isso não vem de nós, é dom de Deus, porque a fé é dom de Deus. Então isso não vem do seu esforço próprio, mas a graça que nós recebemos na salvação, ela nos capacita para sermos pessoas cada vez mais alinhadas à palavra do Evangelho. Por isso, meus amados irmãos, citando mais uma vez o puritano Thomas Watson, que é quem eu estou seguindo nestas exposições aqui, o Watson diz assim, que o grande cuidado de um cristão deve ser manter o coração puro, assim como alguém preservaria especialmente uma fonte de água de ser
envenenada. Em um duelo, um homem protegerá principalmente o seu coração. Semelhantemente, um cristão sábio deve, sobretudo, ter o cuidado para manter o seu coração puro. Tome cuidado, portanto, para que o amor ao pecado não entre ali no seu coração e não venha com isso causar a sua morte. E finalmente ele diz: os cristãos devem, acima de tudo, aspirar à pureza de coração, ou como diz 1 Timóteo 3,9, devem conservar o mistério da fé com a consciência pura. A justificação, diz Watson, é causa da nossa felicidade, e a santificação é uma evidência dela. Portanto, meus amados irmãos, a pureza de coração implica neste fazer um coração cada vez mais íntimo do Senhor. E claro, meus amados, nós sabemos o caminho para isto. A própria palavra nos diz que o caminho para isto são os meios de graça. A palavra, a oração, os sacramentos, são os meios de graça. Por isso, quando você dispõe o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, você disciplina os seus olhos para ler a palavra de Deus, você condiciona os seus lábios para louvar o Senhor em oração, quando você dispõe os seus pés para vir à igreja, participar do culto público, da ceia do Senhor, você está dando um passo da graça de Deus em Cristo, para que o seu coração e a sua mente sejam cada vez mais purificadas. Por que devemos buscar esta purificação? Em primeiro lugar, porque a Bíblia nos diz que nós devemos fazer isto. Primeira carta de Pedro 1,16 diz: sejam santos, porque eu sou santo. Deus deseja que nós busquemos a santificação. Em segundo lugar, também porque a condição impura em que nós estamos, amaldiçoada em que nós estamos, de morte em que nós estávamos, é uma condição contra a qual nós devemos lutar. Nós somos um amontoado, irmãos, de barro, de pecado misturados. E o pecado, ele não apenas nos cega, mas ele também nos contamina diariamente. O pecado é chamado de impureza na Bíblia. E a impureza significa exatamente o contrário da limpeza do coração e da mente. A Bíblia chama o pecado de uma doença do coração. Chama também de corrupção. Numa linguagem um pouco mais nojenta, chama o pecado de vômito. Quando Pedro, lá na sua segunda carta, diz que é exatamente assim que fazem aqueles que retornam ao pecado depois de terem ouvido a beleza do Evangelho. É como um cão que torna seu próprio vômito. Trapo de imundícia, conforme está em Isaías 30. Ezequiel também usa uma figura bastante chocante, quando ele diz lá no capítulo 16, que o pecado é como a crianças se revolvendo em seu próprio sangue. Uma imagem bastante chocante. Por isso nós percebemos que as advertências da palavra de Deus para nós é que nós devemos nos lembrar de fato o quão repugnante é o pecado no nosso coração. O quão repugnante é você cultivar pecado na sua alma. Um pecador, diz Watson, é como um demônio em forma humana. Mesmo que a malignidade de todos os males do mundo fosse reunida, ela não seria algo tão maligno e corrupto como o pecado. O pecado, portanto, é o que há de mais terrível na vida humana. O nosso problema, portanto, não é somente econômico, não é somente educação, não é corrupção do sistema político. Estas coisas todas só existem por causa do pecado. Então, o remédio principal não é um ajuste na economia, não é uma melhoria das condições de ensino, ou na saúde, ou na infraestrutura. Claro, estas coisas são desejáveis. E dentro da esfera política, nós podemos lutar por estas coisas, desejá-las. Mas
há um problema que só a igreja pode combater: o pecado no coração destas pessoas. Porque não adianta nós termos pessoas que pensem economicamente bem, que têm uma boa compreensão da economia mundial de um país, que são pessoas que militam pela educação, por uma boa educação, se a base destas pessoas, se o coração dessas pessoas, se a mente destas pessoas não estiverem reformadas à vontade de Deus, será inútil. Elas não vão glorificar a Deus, muito pelo contrário. Diz a nossa confissão de fé que as boas obras, quando não acompanhadas desta justiça que vem de Deus em Cristo, elas são, na verdade, inaceitáveis, ou elas são rejeitadas por Deus, porque o modo como as pessoas fazem é o modo que não agrada a Deus, ou seja, para a sua glória. Então, meus amados irmãos, a pureza de coração tem a ver com este refazer da natureza humana. Também, uma outra razão por que devemos ser puros, é porque, como eu já disse no início, aqueles que são puros de coração, eles verão a Deus, o que significa uma participação clara no pacto da graça. É a água aspergida sobre o povo de Deus, é Deus nos conduzindo para uma nova vida em Cristo. Portanto, se você busca esta pureza de coração, você de fato está cada vez mais próximo desta intimidade requerida pelo Senhor. E meus irmãos, como seria bom se todos nós fôssemos mais íntimos de Cristo do que somos das pessoas ao nosso redor. Como seria bom se os maridos tivessem uma intimidade com Deus, com Cristo, muito maior do que têm com as suas esposas. Como seria bom se as esposas tivessem uma intimidade com Cristo muito maior do que têm com os seus maridos. Os filhos tivessem uma intimidade com Cristo maior do que têm com seus pais. Por quê? Porque, obviamente, a palavra nos diz que aquele que tem Cristo como centro da sua vida, as outras coisas passam a ser uma consequência de obediência, de gratidão. Ora, Paulo nos diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Portanto, para que eu conheça o verdadeiro amor que eu devo dispensar à minha esposa, primeiramente eu preciso conhecer este Cristo, que é aquele que ama de maneira perfeita. E as mulheres também devem ser submissas a seus maridos em Cristo, no Senhor, como convém ao Senhor. Ora, como as esposas poderão cultivar a verdadeira submissão bíblica se elas não compreenderem quem é este Cristo a quem elas devem adorar? Os filhos, do mesmo modo, devem ser obedientes aos pais no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Ora, mas se os filhos não conhecem o Senhor, como poderão eles ser obedientes no Senhor? Observe, portanto, que as relações humanas, elas não podem funcionar de maneira adequada sem antes nós buscarmos esta pureza de coração, esta limpeza de alma, uma mente renovada, um coração transformado. Somente com esta transformação, meus amados irmãos, nós seremos capazes de fazer estas outras coisas. Reparem, portanto, como que às vezes a instrução que nós recebemos no mundo, às vezes até dentro das igrejas, é uma instrução equivocada, porque as pessoas muitas vezes ensinam técnicas de várias coisas, os 6 passos para isso, 10 passos para aquilo, mas o principal muitas vezes não tem sido ensinado, que é um quebrantamento sincero, um arrependimento sincero, uma devoção, uma piedade santa na presença de Deus, a fim de que nós sejamos de fato redimidos do nosso pecado, da nossa impureza, para que o nosso coração seja preenchido pela verdade de que Cristo derramou o seu sangue para nos lavar da impureza. E esta cruz de Cristo, portanto, ela deve estar não apenas pendurada em nossos pescoços, mas ela deve estar cravada no nosso coração espiritual, de maneira que nós possamos entender que a nossa vida só pode ser dignamente vivida se nós vivermos na presença deste Cristo. E é este Cristo que nos conduz à pureza, é este Cristo que nos corrige, é este Cristo que me faz descer do meu pedestal, para que eu possa me humilhar na presença do meu irmão, para que eu possa reconhecer o meu erro,
para que eu não seja soberbo, para que eu não seja arrogante de espírito, mas para que eu conviva com o meu irmão em amor, para que eu me sujeite uns aos outros no temor de Cristo. Só um coração limpo, meus irmãos, pode de fato se relacionar com Deus e com as pessoas de maneira adequada. Só um coração puro consegue ver pureza nas coisas. Um coração impuro não vai conseguir. Por isso Jesus precisou fazer aquele milagre, aquela visão na presença de Pedro, para que Pedro pudesse distinguir naquele lençol as coisas que no seu coração ele considerava impuras, mas que agora Deus diz a ele: olha, não é bem assim, Pedro. As coisas impuras não são aquelas que você considera impuras, mas são aquelas que eu considero impuras. Portanto, a pureza de coração nos faz ver. A pureza de coração é como uma limpeza de catarata em nossos olhos, a remoção dos obstáculos, como os óculos mesmo que nós colocamos para que tenhamos uma visão mais adequada da vida. A pureza de coração nos leva, meus irmãos, a uma contemplação real de quem Deus é, de quem nós somos e o que Ele deseja de nós. Portanto, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor dê a mim, a todos os meus irmãos, todos vocês, este desejo sincero de buscarmos um coração puro, quebrantado, compungido, um coração contrito, um coração que de fato possa engrandecer o Senhor, não apenas nos pensamentos, que ninguém vê, apenas Deus, mas também nas nossas ações, que são mostradas às pessoas, que são evidenciadas às pessoas. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de buscarmos sempre uma vida de santidade, uma vida de purificação. Peça perdão às pessoas a quem você tem ofendido. Disponha o seu coração a não pecar contra o Senhor. Peça a Deus que fortaleça a sua alma para lutar contra aquele pecado. Se você é uma pessoa irascível, e talvez você diga: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu fui criado dessa maneira, saiba que a palavra de Deus tem uma saída para você, ela tem esperança para você. Você pode se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa ensinável. Você pode aprender a controlar a sua ira. Afinal de contas, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Se você é uma pessoa que talvez esteja lutando contra algum tipo de vício, seja ele de que tipo for, você também encontra salvação em Cristo Jesus, porque Ele pode renovar a sua mente. Ele pode mostrar a você que quando você coloca o seu coração de maneira última, de maneira final, em alguma outra coisa que não seja Ele, a sua satisfação será sempre incompleta. Assim funciona para as pessoas que são viciadas na bebida, as pessoas que são viciadas em sexo, em pornografia, as pessoas que são viciadas em outros tipos de pecados. Você olha para o pecado e você percebe que ele, de fato, o seu coração foi capturado por ele, que é um ídolo. E como vencer isto? Em Cristo. É Cristo que vai dizer para você: olha, a pornografia, a bebida, o adultério, estas coisas são absolutamente momentâneas e elas podem roubar de você aquilo que é mais fundamental na sua vida, que é exatamente a salvação eterna em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, lutemos ardentemente, com todas as nossas forças, e lembre-se, você não está sozinho, muito pelo contrário, você só é capaz de lutar porque a graça do Senhor atua em você. É a graça operante que faz com que você possa ser habilitado, capacitado para viver de acordo com a palavra do Senhor. Eu quero, meus irmãos, encerrar este sermão convidando os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no Salmo 51, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 7 a 12. Nós vamos ler juntos, todos a uma só voz, o Salmo 51, 7 a 12, e vamos fazer isto como uma oração,
assim como ela é de fato, uma oração, e que você tome para você a oração de Davi, de maneira que você também se veja nesse texto, e ao nos vermos nesse texto, nós também, assim como Davi, possamos dispor o nosso coração, a nossa alma, para uma vida purificada, limpa, santa, na presença do Senhor. Salmo 51, 7 a 12. Vamos ler juntos. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém. Que assim seja e que Deus de fato nos dê desta pureza de coração.